Hariom, minha gente, e estamos aqui mais uma vez nesse podcast que fala de fé, axé e que no final a gente sempre sai com um presentinho que é o nosso acarajé, né? Eu gosto de chamar de acarajé porque eu sou fã desse alimento que vem da cultura que predomina no meu estado aqui no Brasil e é uma bênção, né? E é aquela coisa, né? Quando você pega o bolinho, né? Bate ele, né? O bolinho de feijão, né? Ele limpa o feijão, descasca o feijão, aí faz aquela massinha e aí você joga naquela panela com óleo quente ali, azeite de dendê, Ave Maria. Aí sai esse acarajé maravilhoso. E é mais ou menos o que a gente faz aqui no podcast. E hoje o nosso tema é: a solução está na colaboração e não na competição. Como as ideias criativas competem com ideias racionais no ambiente corporativo e pessoal, parte 1. Eu não consegui resumir esse aqui em um só episódio. Ele ganhou corpo, ganhou conteúdo, ficou rico e acabou que eu precisei dividir em duas partes. Então, hoje a gente está começando essa jornada aqui, onde a gente vai falar de colaboração e competição. E, normalmente, a gente percebe que eles vêm, assim, em ideias, né? Porque primeiro a gente tem ideias, depois a gente parte para a ação. Eu devo ter falado alguma coisa poderosa aqui nesse momento, porque o livro tombou aqui e ele estava muito bem encaixado até então. Então, eu já estou sentindo a força aí que a gente está fazendo, né? Da força da verdade, a força da informação, do conhecimento, que eu estou trazendo aqui para vocês, tá certo? E a gente vai desbravar um pouquinho um caminho que salta um pouco das planilhas e do mundo plano para uma imensidão do mundo que habita dentro do seu ser. A psicologia é algo surpreendente e incrível. E nesse podcast eu falo como a cooperação aparece para superar os modelos pautados na competição. E é óbvio que eu não estou diminuindo a competição, né, gente? Mas tem hora para competir e tem hora para colaborar. Perceba que nas grandes maiorias você não vence nada sozinho, você tem uma equipe, você tem um técnico, você tem uma pessoa com experiência de musculação, uma competição, né, de atletas. Você precisa do cara que vai treinar o seu descanso, você precisa do fisioterapeuta para a recuperação de algumas lesões. Então, tudo isso faz parte do setor colaborativo, da área colaborativa da vida. Para você alcançar seus objetivos, você precisa estar cercado de gente boa e não somente de pessoas que estão competindo no mesmo ambiente que você. É óbvio que o adversário que vai dar muita qualidade ao seu trabalho. Perceba, quando você compete com pessoas desleais, você vai se tornar uma pessoa desleal. Mas se você vai para a competição e as competições possuem atletas leais, que jogam ali nas 4 linhas, e isso faz o esporte melhor e a competição melhor, porque você está superando a si mesmo, mas ao mesmo tempo se melhorando como ser humano, com valores e tudo mais. E é um pouco sobre isso. Vamos lá? Primeira pergunta de hoje vai assim: como aceitar que modelos cooperativos foram feitos para serem aplicados na vida pessoal e corporativa? A competição é algo que pertence apenas ao mundo corporativo? A colaboração é um modelo de gestão que só funciona na nossa vida pessoal? Então vamos lá, gente. A única saída é para dentro. E não é só dentro de nós que os processos colaborativos causam transformações positivas. Esse modelo pertence ao planeta que nós habitamos e eu vou te mostrar. E para começar, eu gostaria de passar uma frase da Inês Seibert, que diz assim: o silêncio é uma forma de dizer que certas coisas não merecem o cansaço das nossas almas. Como uma árvore jovem atravessa uma estação seca? Veja o exemplo da floresta amazônica. Nas áreas altas de platô, às vezes leva de 5 a 6 meses sem molhar. Então eis que as árvores mães pegam a água do lençol freático através das raízes e durante o dia elas jogam
água por cima e à noite, através das raízes do solo, ela espalha as águas. E a árvore mãe distribui a água num processo de colaboração único. Absoluta cooperação é a regra, como se fosse uma lei. Todas as árvores estão cooperando, parando de crescer quando elas vão se encostar na altura da outra árvore ao lado, apenas para manter a outra recebendo luz para realizar fotossíntese. O mesmo ocorre embaixo, as raízes todas entremeadas, trocando fósforo, nitrogênio e tudo mais. Que incrível isso, né? E o que isso tem a ver com a parte da gente como ser humano? Perceba que nós fomos nossos piores inimigos a maior parte das nossas vidas. E nós nos ferimos gravemente para justificar nossos ressentimentos por causa de pequenos erros que sentimos que cometemos. Sem dúvida nenhuma, existem diversas causas para sentir ressentimento no mundo. A maioria delas promovendo justificativas. Mas é errado começar a resolver todos os lamentos do mundo ou até mesmo organizar as coisas para agradar a todos. Se formos tratados injustamente pelos irmãos ou simplesmente pela própria vida, podemos evitar compor a dificuldade por apenas perdoar todas as pessoas envolvidas completamente e abandonar o hábito destrutivo de rever nossas feridas e humilhações. Já que as coisas que você repetidamente tenta mudar sobre as pessoas a quem você ama, muitas vezes apontam uma seta naquilo que você precisa se lamentar. E o que é que eu falo com lamento, gente? É exprimir-se por meio de lamentos, chorar com lamúrias, enfim, é você se acolher no final das contas e entender a sensação que está passando por você, aquele sentimento, e deixar aquele sentimento passar por você. E isso não é competir, isso é comparação. Se você nunca encontra razões para agradecer, essa falha está em você. Vamos lá para a segunda questão. Será que existe um outro passo para realizar quando a gente sente que a vida empaca? Quando estamos dando voltas em torno de nós mesmos, o que faz com que a gente saia do lugar? Sempre vai ser nós mesmos atrapalhando o nosso desenvolvimento? Bom, no geral, pessoal, o que todo mundo termina buscando é algo chamado liberdade. Ou você quer ter uma sensação de que você não está parado? Então aperta o cinto que o que eu vou falar agora vai te surpreender. Aparentemente, se restringir e ter alguns passos prescritos, bons passos prescritos, tá certo? É muito útil nesses casos. E o mais interessante é que uma fricção no corpo pode gerar feridas. Atividades físicas causam calos. Mas só que nem toda fricção é ruim. Existem fricções que são boas. Veja bem, você está com o seu companheiro, sua companheira, e vocês dois encostarem o corpo e vocês gerarem um atrito, não é? Nem todo atrito é negativo, tá? Então, o carinho, o colo, né? Tudo aquilo vai gerar um calor. Faz sentido? Tem uma reação ali acontecendo que é extrasensorial. Mas não é sobre isso que eu estou falando, tá? Eu só quero que vocês entendam que nem todo atrito, toda fricção, ela é negativa. Faz sentido para você? O que uma prescrição de passos bem feitas vai resultar é um processo de fricção. Ato de friccionar. Dois corpos gerando atrito um sobre o outro. Seja um corpo humano com uma peça de metal, ou seja um corpo humano com outro corpo humano, seja uma ideia sendo contrastada com outra ideia. Então aquilo gera fricção. Fricção é o atrito resultante do contato entre dois corpos. É o ato de friccionar, de esfregar gerando atrito. Esfregação é o termo que tem no dicionário. Então é importante entender o que está te impedindo de se mover, o que faz você se arrastar e o que faz você se mover mais na direção que você deseja. E assim você definir quais são esses passos. Peçam ajuda a um especialista, gente. É importante entender, porque o atrito
é aquilo que causa resistência, que deixa a gente mais lento, sabe? Se você estiver arrastando uma âncora, né, na hora de correr, você provavelmente vai estar tendo esse peso de arraste, né? Essa força de arraste sendo aplicada dentro daquela sua ação de correr, né? Então, identifique aonde está a fricção. Preste atenção no seu dia. Tem sempre um lugar ou algo que leva você a ter pensamentos positivos, negativos, não importa. Só de você ter um lugar onde você consegue escutar o seu pensamento, isso já vai despertar sua intuição, né? Foi aquilo que eu falei do silêncio. Identifique quais são esses lugares e as qualidades desse lugar. O que faz com que você tenha paz e que você tenha... que desperte essa sensação de que você não está competindo nem com você mesmo e que você está colaborando. Dois rivais numa competição, eles colaboram um com o outro porque um está tentando ser melhor do que o outro, tá certo? Mas tem que ver que não é simples assim, né? Simples nunca quer dizer que é fácil. Existem várias nuances ali, né? Tem um que está rezando para o outro errar e tem um que está simplesmente fazendo o seu papel, né? Dando o seu melhor, que eu acho que é por aí o caminho, né? Então, o próximo passo é a intervenção. Se você conseguir parar e observar tudo à sua volta, mas tudo mesmo, todos os detalhes, tudo que está acontecendo, você vai ver, vai enxergar uma saída. Existe uma forma que eu posso eliminar toda aquela fricção que está me atrapalhando de vez, ou então simplesmente suavizar aquela fricção. Muitas vezes o objetivo nesses passos que você vai dando, né, dentro de uma disciplina, né, de uma rotina, alguma coisa assim, eles nem sempre vão eliminar de uma vez por todas aquela situação, mas ela vai suavizar, e suavizar significa que você já está fazendo menos força, menos esforço, você está começando a tender para uma fluidez. E o último passo é se certificar de que você alcançou o movimento que você esperava. Caso contrário, volte desde o começo e refaça. Busque ajuda, alguém de fora ajuda a gente a aferir melhor os nossos instrumentos e perceber coisas que estão tão debaixo do nosso nariz que fica difícil a gente enxergar. É aí que entra a cooperação. Menos comparação e mais cooperação, gente. Mas vamos lá, você reparou que é apenas uma mudança de mentalidade? Antes você estava empacado e você continuava no mesmo lugar, dando voltas em si mesmo. Só que a mudança de mentalidade, ela faz a sensação que você tinha de estar parado se alterar. É como se você revertesse o sentido daquela energia. Ela estava indo para um polo mais negativo e agora ela está tendendo a uma ação positiva. Ela estava indo para a reatividade e ela está indo para a ação per se. E é o que eu falo das práticas de asanas, de yoga. Você está ali num tapete de yoga que tem, em média, 70 centímetros por 1,80 de comprimento. Em torno ali de 1,26 metros quadrados, tá? Pouco mais de 1 metro quadrado. E ali você consegue expandir o seu mundo. E isso se aplica ao pilates, musculação, natação e piscina, porque no mar, né, é gigante, né? Então vamos botar na piscina, porque tem paredes ali, tem um limite. Aquele lugar é somente limitado pelo mundo físico e material. Quantos milhões de galáxias você visita dentro de si quando está ali naquela atividade? Já parou para pensar nisso? Quanto mais disciplina você tiver na sua vida, mais liberdade você vai ter como resultado final da sua ação. Então, se você sente a ausência de disciplina para se exercitar e comer saudável, por exemplo, você acabará escravo da doença. Se você não trabalha duro e poupa dinheiro, detalhe importante, você será escravo das suas finanças. Se você não tem disciplina para usar seu tempo de maneira apropriada, você acabará sem tempo livre. Tempo livre, né? Se ligou? É por isso que eu falo da liberdade.
E o contrário, se você faz atividade física, come de maneira equilibrada, poupa o seu dinheiro, trabalha duro, investe o dinheiro de maneira adequada e com tudo isso, investe seu tempo de maneira adequada e faz o uso desse tempo, investindo seu tempo de maneira a melhorar sua qualidade de vida. Perceba como é contraintuitivo. Se você quer ter liberdade, seja disciplinado. Procura a satisfação de veres morrer os teus vícios antes de ti, já dizia Sêneca. Então vamos lá para a terceira pergunta de hoje, né? É a pergunta de milhões. E aí, Bernardo, o que você faria no meu lugar? Esquece o resto e vai atrás do que sabe fazer e faz só aquilo, ou ser uma pessoa mediana? Bom, pergunta, né? E se tudo que você estiver passando estiver te preparando para tudo que você vem pedindo? E se a dificuldade ou obstáculo que você está vivenciando está te ensinando algo de muito valioso? Como fortalecemos o nosso caráter e nos guiamos em direção aos nossos objetivos finais? Esse é o tipo de pergunta que a gente responde com perguntas, gente. Porque é preciso se questionar de maneira a você questionar tudo, porque você começa um questionamento e você não vai fugir do ciclo de questionar tudo no entorno, né? Se você quiser soluções simples para problemas complexos, você está simplificando o ar, né? Que ninguém pega, ninguém vê e ele está lá soprando e de vez em quando ele sopra forte, de vez em quando ele sopra fraco, né? É aquela coisa, você tem que palpar, né? E para palpar, mas aí eu vou ter que mexer em tudo. Pois é, bem-vindo à maturidade, né? Então, mexer na disciplina é um pouco isso, tá? Não tem para onde correr. Somos, fomos e estamos sendo formatados desde o tempo de escola a sermos uma pessoa mediana em tudo. Pela lógica dessa teoria, aquilo que você é ruim, você se esforça e traz para a média. E aquilo que você é muito bom, você piora um pouquinho e traz para a média. Olha que interessante. Ou seja, se dedicar menos tempo no que você é bom para tentar buscar o restante, só que escute esse contraponto. A grande maioria das pessoas bem-sucedidas no mundo são aquelas que pegam algo em que são boas e partem para cima daquela tarefa com tudo, extrapolando naquilo, para serem os melhores possíveis naquilo. Ao realizar algo novo, surge uma tendência de fazer algo mais parecido possível com o que alguém estava fazendo antes de você começar. Isso não se chama plágio. E aí eu entendo que fulano é engraçado e você tenta ser engraçado, mas ser engraçado não pertence à sua natureza. Eis que, apesar de não pertencer aos comediantes do mundo, você possui uma didática muito boa. E pegar essas duas qualidades e converter em modas altas, para não tender à média. O assunto talento é um pouco complicado. Vamos desenvolver ele mais ao longo do podcast, né? Essa é a parte 1, vamos lembrar disso. Então, para a gente dar uma encurtada na coisa e a gente poder pegar isso de uma maneira mais suave na semana que vem, eu queria fechar esses pensamentos com o seguinte: luxo, gente, é poder acordar todos os dias com saúde para poder continuar na caminhada. Eu não vim aqui hoje para culpar as escolas ou um corpo docente de alguma instituição específica, mas querendo abrir os olhos das pessoas para enxergar que é preciso sim se ater a um padrão educacional, para dizer aos avós, pais, filhos e irmãos que há mais educação fora das instituições do que apenas o que nos é passado na escola. Ali é um ambiente para se testar o que aprendemos, e não somente o que aprendemos nas salas de aula, mas colocar em prática os valores sendo ensinados e aprendidos dentro do lar de cada um. Quem olhar para fora vai sonhar, e quem olhar para dentro vai despertar. Questione. Desperte esse ser que há em você, capaz de caminhar pelos mais ensolarados e mais sombrios terrenos desse planeta. E eu não estou falando apenas de locais geográficos, tá?
As 3 situações que eu considero mais desconfortáveis da vida adulta: escolhas, riscos e mudanças. Essas 3 situações irão colocar qualquer adulto em um estado de vulnerabilidade. E muitas vezes, ao realizar uma delas, o ciclo que irá se iniciar terá que ser completamente percorrido. A pessoa precisa fazer escolhas, aceitar riscos e viver as mudanças. Hariom, minha gente. Vamos seguir para a parte 2, que está sendo postada logo em breve. Valeu? Tudo de on.